Olá, boa tarde. Bem-vindos ao 36º Café com André Luiz. Neste, nós vamos seguir a nossa sequência de bate-papos, que é o que eu imagino que vai acontecer nos nossos próximos cafés, onde a gente vai conversar e bater papo, basicamente, sobre a obra André Luiz e sobre questões que eu julgo interessantes, né? Hoje nós vamos ter um tema que eu acho bem legal, que é para onde você vai? Acho que é um tema que todo mundo já se perguntou. Mas antes de entrar no tema especificamente, eu vou fazer uma prece com vocês. Para isso eu vou pedir que vocês relaxem, respirem, achem uma posição confortável. E eu vou fazer uma prece endereçada para alguém para um grupo onde eu realmente nunca me preocupei em pedir. Mas hoje eles me vêm à mente, não sei porquê. Eu gostaria de pedir o auxílio dos apóstolos. Sim, todos eles. Pedro, Mateus, Tiago, todos. Por que os apóstolos? Porque eles acreditaram, eles tiveram convivência com Jesus e decidiram, mesmo após alguns se afastarem dele no momento final, decidiram levar a ele toda a sua vida dedicada aos ensinamentos de Jesus. Que sejamos então apóstolos, que possamos pedir a eles a coragem, que possamos pedir a eles a fé, que possamos pedir a eles toda a dedicação da vida que eles tiveram na crença em Jesus, na crença de que existem outros mundos, outras moradas, as quais nós possamos habitar. Que sejamos, Pai, tão despojados, tão disponíveis, quanto estes que tiveram contato com o Mestre foram. Que assim seja. Muito bem. Por que é que eu decidi falar esse tema hoje? Por uma razão muito simples. Recentemente eu estava no velório de uma pessoa conhecida, até de um familiar, e era um velório onde tinham muitas pessoas, né? E não eram espíritas, mesmo a pessoa, o espírito que desencarnou não era espírita. Parte sim, mas a maior parte não. E eu fui convidado a fazer uma prece e falei, puxa vida, como é que eu vou sair dessa? Porque como é que eu vou falar sem ofender as pessoas? Como é que eu vou ser ecumênico? Como é que eu vou ser leve? As pessoas estavam emotivas, o que é natural, né? E era um momento solene de despedida. Aí me veio a vontade de falar que a pessoa decidiu viajar. Foi a forma mais leve que eu achei que eu poderia abrir aquela conversa. E eu disse que essa pessoa decidiu viajar para algum lugar, né? A ideia do desencarne, né, para muitas pessoas ainda é associada a uma viagem, né? Já foi até título de novela. Porque talvez a gente vá viajar mesmo, né? E todo mundo diz que não adianta levar coisas materiais, porque no fundo a gente vai viajar sem nada, não adianta levar mala. E é verdade. Não adianta mesmo. Mas eu optei por conversar nesse preâmbulo da viagem. Então, a pessoa decidiu viajar, e o que a gente deseja quando alguém vai viajar? Bom, a gente deseja boa viagem, né? A gente deseja
Que a pessoa faça uma viagem boa, alegre, feliz, que chegue ao seu destino bem. Não é isso que a gente deseja? A gente deseja isso para todo mundo que viaja. E não seria diferente para essa pessoa. A gente realmente desejou que ela viajasse bem. E é uma ideia que as pessoas que estavam lá, pelos acenos de cabeça, aparentemente toparam comprar esse início de conversa. E aí eu fui indo. Falei, bom, é uma viagem boa, porque você não tem aeroporto, não tem que fazer mala, não tem passaporte, né? Mas para onde a gente vai? E na hora que eu disse isso, eu falei assim, a gente vai para onde as nossas crenças nos levam. Se você teve uma crença a vida inteira que existe um céu, um inferno, você de alguma forma vai para algum dos dois. Se você tem uma crença de que você tem um tempo de purgatório, de alguma forma você vai experienciar isso. Se você tem uma crença de que você vai virar estrelinha no céu, ou que você vai ser incorporado pela natureza, que você vai ser absorvida pelo mundo, bom, é para lá que você vai. Se você tem uma crença que você vai ficar deitado aguardando o juízo final, então você vai ficar deitado aguardando o juízo final. Se você acredita que existe uma vida após a morte, então é bom você pensar como vai ser essa vida, já que a sua crença vai te levar para lá. Mas eu fui um pouco mais além. Além de jogar essa ideia da crença, o que pelos acenos de cabeça o pessoal também concordou, né, porque é uma coisa mais ecumênica, né? A crença é livre. Eu sempre digo que a crença é a antessala da fé. Fé é algo um pouco mais diferenciado. Então, eu fui um pouco mais além. Eu falei, mas o que é crença? Porque, de fato, a gente pode dizer que a gente acredita no inferno, no céu, que a gente acredita no purgatório, que a gente acredita que vai virar cadeira, que a gente acredita que vai virar estrelinha, que a gente acredita que vai ficar deitado até que o Messias venha e todo mundo se levante. A gente acredita que vai ter as 1000 virgens, a gente acredita que vai virar herói em algum lugar, enfim. Estas são crenças ditas. São crenças ditas. Essas são crenças que, na maior parte das pessoas, vêm como uma resposta automática. Do tipo, você vai jantar hoje? Eu vou. Né? Você gosta disso? Eu gosto. Você acredita nisso? Eu acredito. Mas as pessoas não param nem um pouco para pensar e vivenciar essas crenças, e elas entregam o destino da sua viagem a uma mera troca de ideias. É como se você decidisse morar fora do seu país e não se preparasse para isso, não fosse ver onde você fosse morar, e nem fosse escolher o país, sinceramente. E de uma hora para outra você se vê no aeroporto, não sabendo para onde vai. Você já imaginou isso? Você já imaginou tomar um avião sem saber para onde ele vai? Você já imaginou você tomar a decisão de viver fora do seu país e simplesmente se ver no aeroporto embarcando no avião porque você não sabe o destino, porque você não se preparou para ele? Eu acho que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Você pode achar que isso não tem nada a ver, que na verdade isso não acontece, mas eu vou te dizer, acontece muito. A gente não se prepara, a gente fala da boca para fora. E você pode bater um papo com seu amigo, com a sua vizinha e fazer essa pergunta, você vai para onde? Eu não sei. Então, se você não se prepara para vivenciar a sua crença, seja ela qual for, para onde você vai? Eu repito, você vai para onde estão as suas crenças. E aonde estão as suas crenças? As suas crenças estão no seu dia a dia.
Se você acredita que ter bens materiais, um carro legal, uma roupa legal, é uma crença, você vai para esse lugar. Se você acredita que o poder do dinheiro, né, se você acredita que você ter mais dinheiro vai te fazer mais feliz, se você vive o dia inteiro pensando em como ganhar mais dinheiro, é para esse lugar que você vai. Se você acredita o dia inteiro que você tem que trabalhar pela sua beleza, é para esse lugar que você vai. Se você é apegado a álcool, a fumo, a droga, é com essas companhias que você vai viver. Aonde você for viajar. Por isso é muito importante a gente não só dizer no que acredita, mas é muito importante a gente observar aonde depositamos o nosso tempo. Eu não tenho vícios, mas eu gosto de estudar, eu sou um intelectual. Perfeito. Você vai viver no mundo intelectual. Depois que você desencarnar. Então, esse é o ponto. Você vai para onde a sua crença te levar. O problema é que a gente tem um conceito errado de crença. Porque crença não é aquilo que você diz que você acredita. Crença é aquilo que você exerce o dia inteiro, é para o que você vive. Está muito relacionado a propósito. Muito relacionado a propósito. Se o seu propósito é almoçar bem hoje, você vai ficar ligado a isso. Se o seu propósito é passar a perna no outro, você vai viver. Se o seu propósito é fazer marketing para fazer as pessoas consumirem coisas que elas não precisam, é nesse espaço que você vai. É para esse ambiente que você vai. E a literatura espírita, né, ela está muito de acordo com isso. A doutora Marlene Nobre cunhou um termo que eu acho muito apropriado, que se chama peso específico do perispírito. O que é isto? Né? O nosso perispírito ele tem uma densidade. Essa densidade ela é inerente à nossa história espiritual. Ela é inerente àquilo que trazemos de bagagem de outras encarnações. Ela é inerente aos nossos atos. Por isso que muitas vezes nós reclamamos de ficar doentes, mas a doença, na verdade, é uma forma de nós tirarmos peso do perispírito, como se fosse um balão que você tivesse que jogar os sacos de contrapeso para ele subir mais alto. Esses sacos de contrapeso no nosso perispírito são as doenças. Então, toda vez que a gente, de alguma forma, alivia o perispírito, nós temos condição de que ele se eleve a planos mais elevados. A doença é uma das formas, não é a única, mas é uma das formas da gente acabar tirando esse peso específico do perispírito. E por uma condição eminentemente física, não é por nenhuma punição divina, não é por nenhum julgamento de Deus, a gente vai se localizar nesse espaço a partir do nosso peso perispiritual. E muito poucos de nós vão conseguir chegar a ser leves o suficientes para ir imediatamente para o nosso lar ou para alguma colônia que esteja acima do umbral. Muitos de nós ficarão em colônias localizadas ainda abaixo de muitas cidades espirituais. Alguns, com certeza, já irão para estes lugares de maior abrigo. Na obra de André Luiz, dos Obreiros, existem vários exemplos de estados de desencarnação, e aí vocês vão poder encontrar exemplos variados de espíritos que desencarnaram e já subiram e elevaram-se, e outros que têm ainda alguma dificuldade e necessitam de mais auxílio. Mas ainda voltando para a obra de André Luiz. Nós temos na obra de André Luiz vários exemplos. Eu vou citar alguns. Nós temos aquele encontro muito legal do André Luiz com o avô dele,
que se encontrava no mundo espiritual, ainda numa região umbralina, e ele e os amigos que haviam sido fazendeiros, eles simplesmente pegavam lama e se agarravam à lama como se fosse ouro. E eles, na verdade, achavam que a lama era ouro. E eles se protegiam do roubo do que eles julgavam que fosse o ouro. Eles se protegiam disso tudo. E o André olhava e falava, mas isso não é ouro, isso é lama. Por quê? Porque eles viajaram para o mundo espiritual, aonde a crença dele os levava. E eles eram fazendeiros, eles acreditavam em ouro, acreditavam no poder da fazenda, no poder econômico, e para lá que eles foram. Tem aquele caso também do André Luiz que visita, acho que é nos domínios da mediunidade, ele visita uma casa e vê uma jovem que fica presa no espelho. Ela estava ligada ao espelho, porque ela esperava o noivo. E ela se olhava no espelho para ver se ela estava bonita e tal. E ela julgava que o noivo viria, e o noivo nunca veio. E ela desencanou e ficou lá no espelho. Porque a crença dela era nisto. Existem outros tantos exemplos de espíritos que vampirizam por conta de álcool, espíritos que sorvem, né, que estimulam a gente a beber, para que eles absorvam o álcool, né, que é passado pelo perispírito. O mesmo vale para fumo, o mesmo vale para sexo, o mesmo vale para outras paixões humanas. E eles vão passar parte da eternidade deles ligados a estas crenças. Porque, na verdade, essas são as crenças. Ainda na obra André Luiz existem casos interessantes, como num dos últimos livros, né, do André Luiz, no qual um casal se encontra numa antessala de um consultório médico. E eles perceberam que estavam numa instituição de tratamento e eles foram atendidos pelos médicos na época e eles foram encaminhados para um lugar onde eles faziam tratamentos com águas. E eles foram o tempo todo tratados com água e eles queriam se comunicar com os parentes, mas era dito a eles, não, você está aqui numa estação de tratamento. Eles intimamente sabiam da condição, mas eles meio que, sabe aquela coisa, eu não vou perguntar porque eu não quero saber a resposta. E eles estavam se sentindo muito bem ali. Eles tiveram o mérito de receber uma assistência, como o próprio André Luiz, né, que foi, depois de passar um tempo no umbral, vários anos no umbral, ele acabou pedindo ajuda humildemente, coisa que ele não fazia. Por quê? Porque a crença dele não era esta. Né? Ele viveu a vida inteira dele sem abarcar, ele acreditava na medicina, acreditava no poder, na vaidade, no orgulho, e ele foi para o umbral, porque era onde ele tinha condição de ir. E depois, ele humildemente fez uma prece, pediu ajuda, e aí ele foi ajudado. Né? E virou André Luiz. Também existem casos daquelas pessoas que ficam muito ligadas ao corpo físico, e muitas vezes nem se distanciam dele por muito tempo. Também esses casos são observados na obra de André Luiz. E eles se alimentam, inclusive, do fluido de outros espíritos que estão perto. Para que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso para vocês porque eu não pude dizer isso lá, aonde eu queria dizer. Porque eu não podia. Eu tinha que respeitar a crença das pessoas. Mas para com vocês, eu posso falar de uma forma mais aberta.
Viva o seu dia hoje como se fosse o último. Não postergue, sabe, a sua possibilidade de elevação. Não postergue a sua possibilidade de fato viver segundo aquilo que você acredita. Existem inclusive estudos já na literatura médica mostrando que aquelas pessoas que vivem segundo as suas crenças vivem melhor. Não que você não vai ter doenças, não que você vai ganhar na loteria, mas você vai ter uma vida melhor, uma vida mais equilibrada, uma vida com mais sentido. Na medida em que você se desvencilhar das coisas materiais da terra, porque lá não vai ter nada disso. Na medida em que você se desvencilhar de hábitos como álcool, fumo, porque lá não vai ter nada disso. Da mesma forma que você deve se desvencilhar da paixão pela comida. Isso não quer dizer que você tenha que ter uma vida apostólica. Isso não quer dizer que você tenha que ter uma vida missionária. Isso não quer dizer que você não possa ter bens e ganhar honestamente pelo seu esforço e pelo seu trabalho. Muito pelo contrário. É importante que a gente se esforce e trabalhe, até porque o bem material é uma das maiores provas que a gente pode ter. É importante que você adquira isso na vida, se for de fato a sua condição. Porque isso vai exercitar você, inclusive, a se desvencilhar disso na hora, desses bens na hora H. Na verdade, você pode ter bons carros, pode ter uma boa casa, pode ter uma boa conta bancária, pode ter uma profissão invejável, desde que você não se apegue a isto e não viva para isto. Que isto faça parte do seu dia a dia, mas que isto não seja você. Que isto seja parte do instrumental da sua vestimenta de evolução espiritual, mas que não seja a sua atividade fim, pois a sua atividade fim com certeza vai ser muito diferente disso. Sabe, isso é uma coisa interessante. Às vezes as pessoas ficam imaginando que o trabalho delas aqui na Terra é ser um médico maravilhoso, um advogado famoso. E na verdade a gente está muito enganado, porque na verdade a gente não sabe direito, sabe? Às vezes a gente veio para consertar um relacionamento que era torto e que se a gente ficar o tempo todo achando que ser o máximo na nossa atividade é tudo de bom, a gente vai perder a chance de consertar aquele relacionamento que a gente sabe que é um relacionamento que necessita ser visto. A gente vai fugir dele o tempo todo. Às vezes, pode ser que nós estejamos aqui para estudar e para desenvolver algum método novo em qualquer área da sua atuação. Mas às vezes a gente tem preguiça. E aí a gente fica se distraindo. Uma vez eu escutei essa frase de um espírito muito elevado. Não se distraia. Porque se a gente se distrair, quando a gente desencarnar, nós vamos para um lugar compatível com as nossas distrações. E lá nós vamos perceber que deixamos de fazer o que era mais importante. E vamos ter que voltar para fazer aquilo que a gente deixou de fazer. Eu também queria ter dito, nesse velório, que a passagem da viagem tem volta. Mas eu não podia dizer isso. Mas tem volta. E esse é outro problema, porque a gente não viaja só daqui para lá, mas a gente viaja de lá para cá. E a viagem de volta vai ser uma viagem compatível com a nossa bagagem espiritual. Então vamos voltar ao exemplo do aeroporto. Você decidiu viajar. E você pegou um avião e parou em algum lugar que você não se planejou. E você vai ter ali surpresas, vai ter sabores, ou talvez até algumas alegrias. Mas em algum momento você vai ter que pegar o avião de volta e voltar com aquelas pessoas com as quais você se despediu no aeroporto. Imagina a cena.
você viajando, dá um abraço no seu filho, porque você vai viajar. Como é que você gostaria que o seu filho te visse quando você voltasse da viagem? Com que roupa? Você gostaria que ele te visse espiritualmente pior daquilo que você foi? Você gostaria que ele te visse voltando maltrapilha, sem bagagem, completamente descabelado? É assim que você gostaria de ser visto no seu retorno? Porque a gente também não pensa nisso. A gente só pensa que vai. Mas a gente também não pensa que vai voltar. Por isso que o Allan Kardec tinha uma frase que eu achava o máximo, e acho ainda. Tudo que você fizer hoje, pense no que isso vai repercutir em você nos próximos 150 anos. É isso aí, 150 anos. É um chute, 150 podia ser 200, podia ser 1000. Mas se você hoje responder ou fizer um ato do qual você vai se arrepender, seja um ato violento, seja um roubo, seja um dano a alguém, pode ser inclusive um dano moral, pensa que um dia isto vai repercutir em você. Pode não ser nem nessa encarnação, pode nem ser no mundo espiritual, mas pode ser daqui a 150 anos. Então, tudo que você fizer, você fala assim, puxa, daqui a 150 anos eu vou me arrepender de ter feito isso? Porque a gente vai, a gente volta, a gente vai e a gente volta. Isso quer dizer, meus amigos, que todos nós somos viajantes no tempo. Todos nós somos viajantes e estamos viajando há muito tempo. Há muito, muito tempo. Que essa viagem que essa senhora fez foi uma. Provavelmente ela fez outras 1000 ou mais, 10.000. E viajou de tudo que é jeito. Classe econômica, classe executiva, primeira classe, viajou no porão, viajou em avião de carga, viajou de tudo que é jeito. E voltou de tudo que é jeito também. Então tenha em mente que nós somos viajantes. E isso que nós estamos vivendo hoje é uma fração de tempo muito pequena nessa viagem toda. Então eu volto a perguntar para vocês, para onde vocês vão? Perguntem-se todo dia isto, em todas as situações, sem necessariamente se cercear de nada. Como eu disse, nenhum de nós aqui está no nível de ser missionário, nenhum de nós está no nível de ser apóstolo, mas os apóstolos um dia se preocuparam com isto. Quando? Quando Jesus disse, há várias moradas no meu reino, na casa de meu Pai. E eles viram Jesus viajar, e viram como ele viajou. Mas eles viram como ele voltou. Então, que sejamos, nesse sentido, apóstolos, que miremos no futuro, na vida eterna, não só no momentâneo, mas que saibamos aproveitar a vida e degustar as coisas boas da vida. Essa era a mensagem de hoje. Eu fico por aqui e eu agradeço a paciência de vocês. Um forte abraço e um bom fim de semana.